Fala, meu amigo, eu tô no mais um vídeo do Mentor aqui, eu tô te patrocinando a mudança de vida. Eu tô querendo te ajudar simplesmente a pensar fora da caixa e atingir aquilo que ninguém conquista. E eu tô te falando de como estudar. Você já teve uma porrada de vídeo aí pro passado, onde eu falei de controle de pensamento, de reprogramação de crença, onde eu falei de relacionamento, onde eu falei de montar o melhor material de estudo, onde eu falei de como estudar, pelo manter o melhor material de estudo. Você tem tudo isso aí provavelmente anotado. Provavelmente você pegou todos os PDFs, imprimiu e tem seguido à risca todas as dicas que eu te coloquei. Hoje eu tenho um tópico muito importante para falar contigo. Eu quero estudar por revisões. Eu quero que você estude por revisões. Eu quero que você aprenda a revisar conteúdos. De repente essa é uma preocupação que você sempre teve. Perguntou para muita gente e muita gente não soube te responder. Como é que eu faço para aprimorar minha sistemática de revisão para concursos públicos? Eu quero que você estude por revisões. Professor, como é que funciona esse negócio aqui? Primeiro, vamos por partes. Você precisa entender definitivamente o nível de concurseiro que você está. Existem dois tipos de concurseiros. O concurseiro amador e o concurseiro profissional. O concurseiro amador não pode ser você nunca. Você tem que estar aqui, no grupo dos concurseiros profissionais. Concurseiro profissional. Professor, o que é o concurseiro profissional? Não é simplesmente aquele que faz concurso não, meu filho. O concurseiro profissional é aquele que tira proveito de todos os concursos públicos que ele presta. O concurseiro amador, ele é concurseiro porque ele faz concurso pra caralho. Surgiu o Banco do Brasil, ele tá fazendo. Surgiu Polícia Federal, ele tá fazendo. Surgiu Polícia Militar da Bahia, ele tá fazendo. Surgiu Polícia Militar do Amazonas, ele tá fazendo. Surgiu Polícia Civil do Ceará, ele tá fazendo. Surgiu técnico bancário da Caixa Econômica Federal, ele tá fazendo. Eu quero que você desligue esse botãozinho do cara que faz concurso e atira pra tudo que é lado. Não existe essa. Ah, professor, porque me disseram que concurseiro faz concurso. Sim, concurseiro faz concurso para tirar proveito daquilo que ele teve de dificuldade em um determinado certame. Toda a vida que você estiver fazendo concurso, você tem que entender o que foi que eu fiz nessa prova, por que eu marquei essa porra dessa questão como certa. Ela estava errada e depois você tem que estudar, ver o que foi que de repente te incomodou quando você foi passar o gabarito, ver detalhes que de repente você tem que podem te fazer potencializar nos outros certames as várias notas positivas que você precisa para passar em concurso. Eu preciso que você seja o quê? Profissional. Então, profissional faz concurso, mas tira proveito. E uma das coisas mais sensacionais que eu tenho percebido das pessoas que tiram proveito nos concursos que fazem, é elas entenderem que revisar por questões e revisar por Memorex, por Resumex ou pelo caderno tem sido algo sensacional no seu processo de aprimoramento nos estudos. Algo muito interessante quando eu estou falando com um concurseiro profissional. O cara que já se encaixou nos estudos, o cara que vem tendo um ritmo legal nos estudos, que vem absorvendo conteúdo, que já cansou de aulas eventualmente presenciais, que já cansou de aulas eventualmente do online, porque já viu todo o conteúdo. Durante as minhas aulas aqui do Mentor, durante os vídeos, eu falei para você que existem concurseiros que se acostumam em ficar vendo videoaulas do artigo 5º da Constituição Federal. Simplesmente não dá para você que entrou num ritmo maior, que está com a prova dentro de 40 dias, ficar vendo o videozinho do artigo 5º da Constituição Federal, porque você já passou de fase, nego. Você já passou para outro patamar, você já está em outra estrutura. E essa nova estrutura requer de você um condicionamento muito maior, um condicionamento muito mais interessante, técnicas muito mais influentes. Então, preciso que você entenda o seguinte: concurseiro profissional faz concurso e tira proveito daquilo que fez. Então vamos lá. Faz concurso e tira proveito. Proveitoso não, tira proveito. Pronto. Tira proveito daquilo que você tem. Eu quero que você entenda que um bom caderno é algo que você não pode dispensar. Tem que ter um bom caderno. Tem que ter um bom resumex. E tem que ter questões comentadas. Questões comentadas. A melhor revisão que eu acredito está dentro desse trio, e eu te garanto, porra, velho, não é à toa que eu consegui nomeações em grandes cargos públicos federais, eu já trabalhei na administração pública federal, minha vida mudou por conta do cargo público federal e eu tô querendo só te influenciar a mudar de vida também. Tem toda uma estrutura que a gente está colocando para você. Não adianta ter o melhor curso online, não adianta você ser fanático por uma determinada bandeira de curso preparatório para concurso, ver os melhores PDFs, imprimir essa porra toda e ter o local de estudo aprimorado para estudar, se você não tem resumo no caderno, se você não tem
Resumex, se você não tem questões comentadas. Você tá pegando essa apostila fuleira que você tá pegando aí, comprando barato e a apostila só vem com gabarito no final. Aí você tá se fudendo. É aí onde você tá se perdendo. Você pega 1, 2, 3, 4, 50 questões, resolve e vai lá pro gabarito. Aí vê que de repente, pô, tô com dúvida nesse gabarito. Não faz uma pesquisa nesse sentido, não faz uma análise real daquele conteúdo e simplesmente acredita num gabarito que corre um grande risco de estar digitado errado. Por isso que eu não te convido, se você quiser ser concurseiro profissional, se você quiser reprogramar sua crença, reprogramar sua estabilidade, reprogramar o sonho que você tinha de se tornar servidor público, eu não sugiro que você estude sem tirar proveito dos concursos que você fez e estudando como amador. Caderno, teu caderno, tem que anotar tudo? Não anote tudo. Primeira premissa, não anote tudo. Você vai anotar o que o professor colocar no quadro. Professor, mas minha videoaula não tem o professor dando aula no quadro branco. É aquele que aparece um monte de letra de lei no slide, não tem uma organização. Então, se você não tem esse tipo de professor, se você não tem esse tipo de didática inspiracional, se você não tem essa sistemática sendo repassada para você, vou te afirmar uma coisa, meu filho. Fica difícil você ter um bom caderno em que você não anote tudo. A não ser que você queira aqueles slides em que o professor aparece bem miudinho aqui no canto e aqui a tela toda com o artigo 327 do Código Penal, então com o artigo 53 da Constituição Federal e o professor simplesmente lendo e circulando todas as palavras que já estão no slide. Não, eu confio num caderno bem abalizado. Eu vou mostrar um caderno meu para você ver. Eu vou pegar todos os cadernos que eu tinha e mostrar. Eu tinha um caderno para cada disciplina, eu já disse para vocês. Então eu preciso que você que quer estudar com resumos, estude pelo caderno e tenha um caderno, valorize o seu caderno, rabisque o seu caderno, pegue 4, 5, 6 cores de caneta e deixe o seu caderno totalmente potente. Isso me ajudava bastante. Os meus cadernos, eles não eram de pauta. As folhas eram sem pauta. Então não tinha lá a lista, lá. Tinha o quê? Tinha folhas brancas em que eu poderia o quê? Encaderná-las e colocar na forma de caderno. Então tinha um caderno de constitucional, tinha um caderno de administrativo, um caderno de penal, um caderno de processo penal, um caderno de todas as matérias, todas as disciplinas que de repente eu quisesse para estudar para o meu concurso público. Isso me ajudou demais. Professor, mas me diga, você está dizendo que eu tenho que ter? Como é que eu faço para fazer o resumo? Calma, rapaz. Resumex, você tem uma tira aqui do Resumex. Do mesmo jeito que o caderno, ele tem que ser mais resumido do que o caderno, certo? Mais resumido que o caderno. O cara veio me mostrar um resumex dele ali e foi me mostrar o caderno dele ali. Era a mesma coisa, cara. Ele pegou só porque o meu resumex é esse aqui. Não, isso não é resumex, não. Porque o resumex, que eu chamo resumex aqui, não sei se na tua região se chama isso, eu chamo de resumex, pelo menos era assim que eu levava o meu, são folhas de papel A4, dobrada ao meio, aqui muito mais fininha, onde eu tenho principalmente fluxogramas, onde eu tenho principalmente organogramas, onde eu tenho principalmente as regras mnemônicas do RAPID, que são as condições para o servidor se manter no estágio probatório, até o NONEP, que são as espécies dos atos administrativos, negociais, ordinatórios. Isso me ajudava, meu amigo, você não imagina como isso me ajudava. Você não imagina, hoje os concurseiros não têm. Hoje o cara anda com vadimeco no braço, essa porra desse vadimeco não flui a capacidade intelectual dele e ele de repente se preocupa em querer decorar texto de lei simplesmente sem aprender, sem memorizar aquilo que realmente memoriza, né? Como um prazo, como de repente um rol, porque rols foram feitos para serem memorizados. Rol dos direitos e garantias fundamentais, que é um rol não taxativo no artigo 5º. Rol dos princípios fundamentais da Constituição Federal, o famoso Soci de Vápulo. Nós, que estudamos para concurso público e que temos principalmente a disciplina de direito, devemos entender, em definitivo, a necessidade que se existe de ter um resumex. Sem resumex não dá. Pega um papelzinho, pega a caneta, anota, puxa com a caneta preta e coloca a espécie com a caneta vermelha, deixa o gênero com outra caneta, pinta, sublinha, deixa o gênero bonitinho e sai no resumex. Excelente forma de você estudar por resumo. E por último, você vai nas questões comentadas. E aí eu queria fazer dupla. Eu queria pegar a FCZ e unir com a FGV. E eu queria pegar a SES Gran Rio e unir com a CESP. Por quê? Porque eu estou percebendo que o ritmo dessas duas
desse quarteto aqui tem se repetido. Professor, mas minha banca é uma banquinha pequena, não tem nem como você falar aqui porque são muitas bancas. Aí você vai ter que entender, é um negócio muito mais trabalhado na doutrina, na jurisprudência e com situações hipotéticas? É isso que a sua banca costuma cobrar? Pois dê mais valor a SES Gran Rio e a CESP. É um negócio muito mais centrado em letra da lei e dificilmente tem situações hipotéticas ou texto de lei é muito mais contundente nesse tipo de questão, pois valoriza muito mais estilos de FCC e Fundação Getúlio Vargas. Questões comentadas você encontra em um site de questões. Site de questões esse que de repente, QObjetivo, por exemplo, QObjetivo.com.br, é o nosso site de questões aqui, a gente está cada vez mais cadastrando questões lá, e as questões já são cadastradas e tem o campo dos comentários. Com o passar do tempo, esse game de resolução de questões possibilitará que os alunos possam resolver as questões, fazer os comentários dessas questões pertinentes e, claro, entender cada vez mais que estudar por questões comentadas é, de repente, uma estrutura positivíssima para você construir um futuro melhor, para você prosperar na sua preparação. Eu quero que você prospere no seu processo de preparação para concurso.